Olá, pessoal! Bom dia para quem já almoçou, boa tarde, né? Eu não almocei ainda, então é um bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, quem tá comigo hoje? Diana, Brenda. Orlando, tchau! Que coisa bela! Italiano aqui conosco. Vicky, Camila. Ah, olá! Olha só, muita gente de outros países que eu tô vendo, que maravilha! Me fala aí, gente, de onde vocês estão falando? Dá um oi aí, comenta pra mim da onde é, país, cidade aqui do Brasil, quero saber. Suelane. E aí, gente? Da onde, Orlando? Paraguai, que maravilha! Genebra. Oi, Monique. Que maravilha tá aqui, ó. Minas Gerais, Frutal. Adoro os alunos mineiros. Genebra, você tá muito chique, Monique. A gente também queria estar aí um pouquinho com você, hein? E aí, quem mais? Da onde? Olive. Estou curiosa para saber da onde na Itália, que adoro a Itália. Hoje estou com muita sede, estou meio gripada essa semana. Aqui em Floripa, tô em Floripa, tá um clima tão feio, um clima tão assim, e Floripa não combina. Floripa aqui, a gente não combina com clima chuvoso. Joinville, Joinville combina, que é outra minha cidade, né, que eu atendo. Mas Floripa não, é praia, a gente gosta aqui de calor. Aí eu tô super resfriada essa semana. Oi, Ana! E a Prof. Ana aqui, ó. Chegando, querida, Samuel. Gente, então vamos lá. Já temos um número aqui mais legal pra gente começar a live. Preciso de uma mentora por aqui. Mas, Monique, hoje não tem mais distância. O digital aproxima tudo. Então a gente tá pertinho uma da outra. Porque hoje tá aqui, ó. Tô aqui contigo. Parece que eu tô aí na tua casa. Não é, mulher? Tu parece que tô aí na tua sala. Não é? Não facilita, gente? Pensa nós, há 20 anos atrás, como é que teria que ser essa aula. E hoje essa facilidade, né? Só tem aí o fuso horário que atrapalha a gente, né? Que você tem que ter um horário diferente do meu. Ó, hoje a gente vai estar falando sobre algo muito bacana que eu falo tanto pra vocês, gente, o quanto é importante, assim, ó. Eu acho que, às vezes eu me sinto meio que Jesus Cristo. Quando falava tanto lá para os discípulos, sabe? Falava em parábolas, as coisas mais importantes, e muitas vezes não era ouvido, não era escutado, porque é assim que eu me sinto quando eu falo de mudança de postura. Porque eu falo tanto sobre mudança de postura, eu falo tanto a importância, eu falo claramente, eu não falo nem em parábolas, eu falo claramente o quanto é importante a mudança de postura. E a maioria das vezes, quando as pessoas vêm conversar comigo, mandam no direct, quando eu coloco um caso, o que é a primeira coisa que me perguntam? O que vocês acham? Quem é que me manda direct? O que me pergunta quando eu coloco um caso? O que vem na cabecinha de vocês de pergunta é: qual o aparelho? Essa é a pergunta-chave que eu mais recebo. Qual o aparelho que foi utilizado? Qual o aparelho que foi utilizado? Só que eu falo demais, gente, que antes da escolha do aparelho ortopédico, a mudança de postura ela é muito mais importante. E quando vocês entenderem, de fato, o quanto a mudança de postura ela é essencial, ela é a chave do sucesso, ela é o que vai fazer os teus casos andarem mais rápido. E é isso que eu vejo, os alunos que conseguem entender essa diferença, que o aparelho, você pode ter alguns tipos de aparelho que vai funcionar para aquele caso. Pode ter a receitinha de bolo de alguns aparelhos específicos para cada tipo de maloclusão, ok. Mudança de postura não. A mudança de postura ela é tão individualizada que não há como você imaginar aquele caso que você tem lá no seu consultório agora, que você está quebrando a cabeça, como seria essa mudança de postura se você não pegar esse modelo na mão? Ou se você não pegar todos os exames funcionais para planejar esse aparelho? Então, a mudança de postura é a chave de sucesso do teu caso clínico. Quando isso entrar na tua cabecinha, de verdade, quem está me vendo aqui, a chave vai ser virada. A chave vai virar
e você vai começar a ter muito mais sucesso nos teus casos clínicos. Você vai começar a ter mais evolução mais rápida. Sabe o que eu sempre faço analogia aqui? Vocês sabem que eu sempre falo sobre isso, né? Que é como se o aparelho ele fosse o carro. Só que um carro, você pode ter uma Ferrari na tua garagem. Você pode ter o carro mais potente do mundo, aí paradinho te esperando. Se você não tem um combustível para esse teu carro não sai do lugar. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, se imaginar que o aparelho ortopédico, ele é um dispositivo. Ele é o carro que vai entrar lá dentro da boca. Mas se você não tiver um combustível decente, gente, se não tiver motor nesse carro, se você não tiver o combustível, ele não vai levar a lugar nenhum. E é isso que eu faço essa analogia do que é a mudança de postura. Então, a mudança de postura, ela é a chave de sucesso do teu caso. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre mudança de postura. Eu quero saber, oi, Akio, tudo bom? Diana, Nádia, Carol, que tá chegando. Beleza, fiquem comigo que a gente tá falando sobre mudança de postura. E eu quero trazer para vocês agora o quão importante é a mudança de postura e como ela é feita. Existem 2 tipos que você pode fazer no consultório. Eu quero saber um pouquinho aí da história de cada um, de como vocês estão fazendo a mudança de postura. 3 coisas que eu sempre vejo aqui. 3, tá? Primeira de todas, quem não faz. Gente, pelo amor de Deus, essa é a pior. Isso aí você não pode não fazer a mudança de postura. Ah, mas eu não faço, mas eu envio para o laboratório fazer. Eu envio para o laboratório fazer a mudança de postura. Não. Se os teus casos estão lentos e você não sabe por quê, você já achou o motivo. Não é o aparelho. Não pense que o aparelho vai mudar toda a história. Não pense que às vezes a indicação que você está escolhendo não é a indicação mais correta para o caso. Não sei. Antes da escolha do aparelho, tá a mudança de postura. Então, se você não tá fazendo a mudança de postura e tá enviando para o laboratório fazer, você já encontrou o erro. Eu já te dei a solução aqui, agora. Que o problema dos teus casos estarem devagar é você não estar fazendo a mudança de postura. É você tá pedindo para o laboratório terceirizar e fazer. Mas por que se o laboratório fizer, ele não vai fazer adequadamente? O laboratório é ruim? Então, não. O laboratório não conhece teu paciente. O laboratório não sabe as funções do teu paciente. Eu vou dizer, gente, o que aconteceu esses dias, tá? Um laboratório que eu adoro, que é excelente, que eu trabalho, eu não e sei o quanto é a competência do laboratório, o que ele faz. Só que o que acontece? Foi enviado. E não foi falado se tinha que corrigir o desvio de linha média ou não do paciente. Não foi falado nada. O laboratório, vendo o desvio e não sendo falado, ele corrigiu esse desvio. Só que o desvio era de mais de 3 milímetros e o desvio era esquelético, não era. Era dentário com esquelético, não era funcional. Ah, prof, eu não sei a diferença do que é dentário, do que é esquelético, do que é funcional. Aí você já começou a errar aí. Você não vai conseguir fazer uma boa mudança de postura se você não sabe a função do paciente. Olha o que eu tô te levando. Eu tô te levando para parte funcional do paciente. Então, você tem que fazer os exames funcionais. Depois de você ter os exames funcionais do paciente, tá? Depois você teve todos os exames funcionais ali, o quê? Abertura, fechamento, protrusiva, máxima protrusiva, lateralidade. Mas por que tudo isso? Porque aí você vai determinar o que teu paciente consegue fazer na dinâmica mandibular dele. Porque se você não entendeu o que o teu paciente é capaz de fazer com a dinâmica mandibular, como é que você vai fazer uma mudança de postura para aquele paciente? Não tem como. O teu paciente é individualizado, ele é único. Não tem como você fazer uma mudança de postura não individualizada para aquele caso, tá? Então, ó, vamos comigo aqui, ó. Você imagina que você quer fazer todo o teu caso clínico como mudança de postura igual, corrigindo o desvio de linha média, chegando em DA, né? Então, você não pode, gente. Não tem como, porque nem todo caso você vai conseguir. Nem todo caso você vai conseguir fazer a correção do desvio de linha média, porque o desvio de linha média pode ser dentário. Então, nesse caso, deu muito ruim, porque na hora que a aluna tentou colocar na boca do paciente, o paciente não conseguia fechar a boca. E ela não sabia por quê. Ela mandou de novo para o laboratório, foi consertado o aparelho, foi enviado de novo, e não entrava, e não encaixava. E aí, até que ela me mandou todas as imagens, mandou o inicial, mandou a abertura e fechamento do paciente, mandou tudo e eu vi, tá, mas o teu paciente não corrige abertura e fechamento, o teu paciente tem um desvio de linha média dentário com um esquelético,
e não funcional. Por que foi corrigido os 3 milímetros? E ela, nossa, não vi. O laboratório corrigiu. Então, não ia nunca esse paciente conseguir fechar a boca. Ele não ia conseguir fechar. Você tem que entender que a dinâmica mandibular, ó, o que o teu paciente consegue fazer com a boca é o que você vai ter que mimetizar no modelo. Não tem como você não mimetizar o que o teu paciente dá conta de fazer. Esse aparelho não vai entrar, esse aparelho vai viver quebrando. Ah, meu aparelho vive quebrando. Você não está respeitando os limites fisiológicos do teu paciente. O teu caso vai lento, tá? Então essa é a importância da mudança de postura. Então vamos lá. Eu comecei lá atrás falando 3 tipos de situações que eu vejo muito aqui. A primeira eu acabei de dizer. Gente que não faz mudança de postura. Gente que envia pro laboratório fazer a mudança de postura que não conhece teu paciente. Erro total, gente. Isso é um erro, assim, que não dá. Então, ó, vamos lá. Segundo, não faz mudança de postura, laboratório não faz mudança de postura, não tem como, gente. Nem o laboratório fazer. Isso é pior ainda, né? Aí ninguém faz. Todo mundo deixa na máxima intercuspidação do paciente. Como é que você quer que o teu caso evolua? Não vai evoluir nunca. Nenhum caso vai evoluir. Vamos lá. Tem que fazer mudança de postura. Aí a gente vai para 2 situações que a gente vai fazer mudança de postura. 2 situações. Você pode fazer pelo registro de construção de mudança de postura, que é dentro da boca do paciente com a cera 7, que eu vou mostrar aqui como é que eu indico fazer, tá? Outra alternativa, fazer direto no modelo. Agora eu quero saber aqui, disso que eu trouxe para vocês, os 3 métodos que eu mais escuto, um que eu nem vou falar e quem faz aqui não vai mais fazer, que é mandar para o laboratório sem mudança de postura, porque aí você já descobriu por que o teu caso não evolui, ok? Nem vamos falar sobre isso, gente. Vamos falar sobre os 2 casos e situações que são possíveis dentro da ortopedia funcional. Mudança de postura com registro de oclusão dentro da boca do paciente, né? A mordida construtiva que a gente fala. Vamos lá, coloca cera. Quem é que faz esse tipo? Fala pra mim aqui. Ellen, Sheila, Cecília, quem tá aqui? Oi, Tati, chegou agora. Quem é que faz esse tipo que tem hábito de fazer esse tipo que já trabalha com ortopedia funcional e trabalha dessa forma? Eu aprendi assim, prof, eu faço todos os meus casos com registro dentro da boca. Coloca um eu aqui. Coloca eu. Quero saber. E outra forma, gente, é a mudança de postura que você faz direto no modelo do paciente. Essas 2 formas. É isso, gente. Ou você faz direto na boca do paciente, ou você faz o modelo. Muita gente me pergunta, tá, como você faz, prof? Como é que eu faço a minha mudança de postura? Quem me acompanha? Quem é meu aluno? Quem é meu aluno que tá aqui? Tem Ellen, tem Tati. Como é que eu faço o ensino? Alguém para dizer? Alguém que não tá almoçando? Às vezes tá fazendo outras coisas e vendo a live e não consegue responder. Se alguém puder responder, sabe do jeito que eu faço? E aí? E aí? Quem é que sabe? Ninguém vai me responder hoje? Todo mundo quietinho. Ai, Tati, você é a aluna mais querida do Brasil. Sempre atenta, tá em toda a live, sempre sabe tudo, isso mesmo. Eu gosto de direto no modelo. Eu vou falar sobre essas 2 técnicas agora, tá? Aqui é direto no modelo, olha lá, ó. Muito bem. Muito bem, mas Eduardo, você já tá aprendendo aqui, ó, o jeito que eu faço no modelo. Não faz ortopedia, mas tá aqui, tá curioso para saber como é que é, né? Muita gente que já sabe como eu faço o ensino, que é no modelo. Tá, e agora a pergunta é, como é que faz, o que faz tanta diferença ser direto na boca do paciente ou no modelo? Eu escuto muitos professores, gente, dizer assim, ó, claro que o mais fiel é direto na boca do paciente, e eu não vou discordar disso. Eu não vou discordar que se você colocar um registro direto na boca do paciente, conseguir fazer esse registro direto na boca, é muito bacana. Por quê? Porque você sabe já os limites fisiológicos que o paciente está dando conta de fazer. Só que pensa comigo, quem é que aqui atende crianças? Quem atende criança aqui? Eu atendo criança. Manipular uma criança pequenininha é muito difícil. É isso, Tati. Então, eu aprendi muito sobre a mudança construtiva lá atrás.
fiz muitos dos meus casos, depois aprendi muito sobre a manipulação do modelo. Então, você tem um modelo do paciente, manipular esse modelo e chegar numa mudança de postura com a doutora Vilma Alexandre Simões. Então, eu mudei muito sobre, ali em diante, esse refinamento, essa mudança que eu fiz na prática clínica das mudanças de postura, eu comecei a perceber o quanto os meus casos começaram a evoluir, usando os mesmos aparelhos que eu já usava. Então ali eu vi que a chave do sucesso estava ligada na mudança de postura. Foi ali que virou a minha chave, junto com a doutora Vilma. E é o que eu quero tanto botar na cabecinha de vocês. Mas é qualquer tipo de mudança de postura? Não. Eu já vi aqui aluno meu colocando, ó, no modelo, utilizando compasso, régua, cera, muito bem. Não adianta de nada também você pegar um modelo e fazer sem um protocolo. Então esse protocolo ele tem que ser seguido. Existem regras, tá? Para que você leve em milímetros uma abertura anterior, uma abertura posterior, os limites fisiológicos do paciente, que eu vou falar já daqui a pouco, tá? Então, primeiro de tudo, eu quero trazer para vocês, que tem gente que tem muita dúvida, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Colocar vídeo junto comigo. Não sei se eu consigo, vamos ver. Vamos tentar, consigo, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. Todo mundo vendo? Coloquei uma cera 7. Neste caso, dobrada em 3, tá? Vou cortar, vou marcar no paciente essa cera 7. Tá? Isso aqui é direto na boca do paciente que eu tô ensinando. Marquei na boca do paciente, tá? Para saber qual é o limite dos dentes do paciente. Depois eu vou recortar tudo em volta, igual eu tô mostrando nessa foto para vocês, ó. Recortei tudo em volta, para não ficar desconfortável na hora de se colocar lá na boca do paciente. A outra forma, gente, é como eu tô mostrando ali naquela imagem de baixo, que é em rolete, né? Tem muita gente que faz em rolete, também dá. Eu faço sempre desse jeitinho que eu tô mostrando para vocês, que eu recorto, dobro ela em 3 ou em 2, dependendo do quanto você vai ter abertura lá posterior, né? Você pode dobrar de 3, cera 7 ou 2. Enquanto eu tô fazendo aqui, manipulando ela, a minha secretária tá plastificando essa cera. O que é plastificar? Colocar numa água aquecida, não super quente, mas aquecida, e deixar ela mais plastificada, mais molinha de colocar na boca do paciente. A outra coisa que eu quero dar de dica pra vocês aqui, ó, é usar um jig para quem não tem prática. Você faz o jig antes, cera, gente, acrílico, o jig, né, de acrílico, chega no DA correto, que daí você tem aquele jig ali em acrílico, como eu tô mostrando na foto ali, que facilita. Eu não utilizo quando eu vou fazer, tá? Então eu vou lá direto com essa cera plastificada e previamente cortada, coloco na boca do paciente e vou começar a manipular a mandíbula para aquela mudança de postura que eu quero. Neste caso, em DA, que eu já vou explicar para quem não conhece o DA o que é a determinada área. Esse caso, ela consegue promover o DA e a gente vai chegar na determinada área. Então, eu vou manipular essa mandíbula para chegar no DA. Ó, vou colocar o meu dedo nos incisivos superiores. Observa como eu coloco o meu dedo no incisivo superior em vários momentos, tá? E aí, o que eu faço, gente? O que eu faço com o meu dedo ali? Coloco o dedo no incisivo superior e começo a pedir para ela avançar a mandíbula, para tocar no meu dedo. E faço isso várias vezes antes de colocar essa cera. Várias vezes antes de colocar a cera eu faço isso. Tô mostrando tipos, ó, como vai ficar no modelo depois. Depois que eu tirei essa cera da boca do paciente, como vai ficar lá no modelo? O registro que eu vou mandar pro laboratório, tá? Então, essa é uma forma de a gente fazer. Então, eu tô mostrando ali no final, eu tô voltando de novo rapidamente aqui pra gente, pra quem não viu. Vou mostrar de novo, é o mesmo vídeo, tá? Tô mostrando pela segunda vez, olha lá, ó. Coloquei a cera 7, dobrada em 3 ou 2, dependendo como é que é a abertura que você sentiu lá posterior do paciente. Vou colocar, vou delimitar onde é que estão os dentes, vou recortar. Recortei, tô recortando, vai ficar igual tá essa imagem, olha lá. Vou plastificar isso. A outra forma que tem é em rolete, que eu tô mostrando lá embaixo. Tem gente que faz também rolete, não é possível fazer, tá? Eu faço desse jeitinho que eu tô explicando pra vocês. Plastifiquei, vou colocar dentro da boca. Antes de colocar na boca, eu já testei várias vezes a paciente para ela conseguir fazer o movimento em DA, que nesse caso ela alcança. Fiz várias tentativas. Não é assim da noite pro dia. É difícil. Então você tem que ir lá falando, avança, ó, olha no espelho, mostra. Você pode riscar com
com canetinha, caneta preta, risca ali, bem para ver aonde vai coincidir os dois riscos pretos, tá? Você vai deixar livre. A outra dica que eu dei, vou repetir, se você não tem experiência, acha muito difícil, você pode manipular um jig, igual se faz placa meio relaxante. Manipula o jig para chegar no DA, espera secar esse acrílico, depois você tem essa referência e só coloca a cera lá atrás, plastificada, e pede para ele morder. Nesse caso eu não uso, eu vou na raça mesmo, gente. Coloco lá dentro da boca do paciente, plastificada, previamente recortada, e vou fazer os mesmos movimentos que eu treinei com ela sem a cera. Vou colocar o meu dedo indicador nos dentes incisivos e vou pedindo para ela tocar os incisivos inferiores na borda palatina, tá? Claro que de um jeitinho bem fácil, né, gente? Não falo desse jeito com a paciente, né? Ó, vem cá, encosta no dedo da tia, morde o dedo da tia, vem, encosta mais um pouquinho. Fácil é? Não, gente, não é fácil. Sabe por quê? Porque a paciente não entende. E aí você quer corrigir desvio de linha média, tem que ir mexendo, manipulando o queixo, que nem eu tô manipulando o queixo dela, para ir corrigindo aquele desvio, que às vezes ela vai lá e morde pro lado. Então tudo isso se torna muito difícil. Depois que eu tirei esse registro dentro da boca do paciente, eu vou conferir lá no modelo, para ver se o centro da linha média coincidiu, para ver se eu cheguei no DA, tá? Eu vou ver isso lá no modelo que eu já tenho que ter da paciente para ter certeza se deu certo o registro de cera, tá? E aí assim é a mordida construtiva. Nossa, prof, mas parece que é bem tranquilo. Faça um. Ou quem já fez sabe. Quem já fez sabe. Não é fácil manipular um paciente. Eu tô manipulando aqui, gente, uma paciente em torno... Deixa eu tirar esse vídeo agora, tá? Eu tô manipulando aqui uma paciente em torno de seus 8 anos. Quem quer trabalhar com ortopedia funcional e pegar criança de 3, de 4, de 5, não vai conseguir. Não vai conseguir, é muito difícil. Não vou rogar praga, né? Não vai conseguir. Tem gente que consegue, que é bom no manejo, ok, isso é muito bom. Mas vamos falar com a maioria dos réis mortais? A maioria das pessoas, como eu, é difícil. Pra mim é muito difícil. Às vezes pegar essa criança pequenininha e ficar lá manipulando pra chegar na tua mudança de postura ideal. Então a mudança de postura, vamos voltar de novo lá no começo para quem está começando a live agora. Mudança de postura é alterar a dinâmica mandibular do paciente. Cada caso vai ter a sua mudança de postura. Então, para cada caso vai chegar numa mudança de postura. Aí a pergunta vem agora. Quem não me perguntou ainda, eu vou falar. Muitas pessoas me perguntam, todo paciente eu vou chegar no DA, que é determinada área? O que é o DA? DA foi determinado pela doutora Vilma Alexandre Simões e é o toque dos incisivos. Olha aqui, ó. Olha a minha boca aqui, gente. Eu vou chegar bem pertinho de vocês, ó. Isso é DA. É a borda incisal dos incisivos inferiores, face vestibular, aqui, tocar na borda, ó, palatina dos incisivos inferiores. Façam isso aí. Quem consegue fazer? Comigo agora, tá? Faça esse movimento aqui, ó. Tá vendo o que eu tô fazendo, gente? Façam aí. Esse é a reto. Eu quero que vocês façam esse movimento e vejam se vocês conseguiram fazer esse movimento. Se vocês conseguiram fazer esse movimento, ótimo. Significa que se vocês usassem um aparelho ortopédico, chegaria a uma mudança de postura em DA, que a gente chama. E a gente tende a, se possível, chegar no DA. Por quê? Porque eu tenho mais excitação neural. Porque essa região aqui, ela é infinitamente maior, essa excitação, que vai lá para o nosso sistema nervoso central, através das aferências motoras, que volta com as aferências sensitivas, que volta como uma eferência motora. Então eu tenho casos que vão mais rápidos quando eu chego no DA. Todo caso eu vou conseguir chegar nesse DA? Todo mundo conseguiu chegar no DA? Já é uma boa, né? Significa que não tá tão ruim aí a oclusão. Chegou no DA, não foi mais que 4 milímetros ou 5 milímetros em adulto, né? De avanço sagital para chegar nesse DA, porque às vezes a pessoa é tão de estoclusão que avança tanto que não dá para chegar no DA, né? Então, chegou até 5, ó, de avanço sagital, toquei em DA, é assim que você vai fazer a tua mudança de postura. Porque é a melhor, porque tem mais excitação neural envolvida, então o teu caso vai acelerar. Todo caso eu vou conseguir chegar em DA? Não, gente. Tava respondendo uma aluna agora, nos grupos de estudo, que não param, né? Nosso grupo de estudo não para. Quem é aluna sabe, é o dia inteiro, todo mundo perguntando coisa, e aula, e revendo aula, e trazendo caso clínico. É uma loucura aqueles grupos. Eu adoro essa movimentação. E aí uma aluna tinha acabado de perguntar, prof,
como é que é? Todo caso eu chego em DA? Não, não é todo caso que você chega em DA. Tá, então significa que todo caso de mordida aberta eu não consigo DA? Sim, normalmente uma mordida aberta você não chega no DA. Se você não tem os toques dos incisivos, por causa de uma mordida aberta, você não vai chegar no DA. Ah, então eu não vou ter mudança de postura? Vai ter mudança de postura. Não significa que você não vai chegar no DA, que você não vai promover uma mudança de postura. A tua mudança de postura, ela pode ser em retro, dependendo dos casos, que é para trás. A tua mudança de postura, ela pode ser corrigindo o desvio de linha média. A sua mudança de postura pode ser em avanço, mas sem chegar no DA. Simplesmente para ter passagem de fio, simplesmente para você ter uma mudança da dinâmica mandibular. Mas por que é tão bom? Por que é tão bom mudar a dinâmica mandibular? Eu não entendi isso. Lembra que eu falei para vocês agora que chegar nesse DA da determinada área, que a doutora Vilma Alexandre Simões estudou, enfim, dentro da fisiologia, e viu que eu tenho uma maior excitação neural nessa região e que meu caso vai mais rápido? Ok. Mas se eu não cheguei no DA, não consegui, qualquer tipo de mudança da dinâmica mandibular, você está enviando mais excitação neural. Você está enviando, aferência sensitiva para o sistema nervoso central que está voltando com uma eferência motora, com mais eficiência. Você está promovendo isso, porque o tônus muscular está mudando. Você está alterando o tônus muscular. E é a primeira mudança que acontece na ortopedia funcional. É a alteração do tônus muscular, é a alteração da posição de língua. Então, se você não alterou posição de língua e não conseguiu alterar a mudança de postura da dinâmica mandibular, você não vai ter uma ortopedia com excelência. Você não vai conseguir avançar muito com o teu caso. É isso, tá? Então, vocês conseguiram ver um caso em que eu cheguei no DA, porque era possível naquele caso. Vocês entenderam o que é o DA? O DA é esse toque na determinada área. Já expliquei o que é. Vocês entenderam também que eu consigo ter mais excitação neural chegando no DA por causa dessas aferências sensitivas que eu envio para o meu sistema nervoso central. E quando não possível DA, eu preciso mudar a minha dinâmica mandibular de algum jeito, ok? Sei que é difícil, é muita informação, mas vocês conseguiram entender de tudo isso, e é isso que é o mais importante, que a ortopedia funcional ela só vai ser efetiva se você conseguir mudar a dinâmica mandibular. Qualquer coisa, qualquer mudança que você fizer nela e posição de língua, ok? Isso eu quero que vocês saiam daqui craques, certo? Agora existe um outro tipo de mudança de postura que é o que eu faço, que eu trabalho. Deixa eu tentar achar aqui, vamos lá. Aqui. Mudança de postura direto no modelo. Então existem medidas, protocolos de medidas, que não tem como eu falar tudo aqui, gente. Nossa live tá quase indo. Mas esses protocolos de medidas que vão direto para o modelo, que é uma medida exata, anterior, posterior. Então, existe um cálculo que você faz para cada uma. Como você tem que fazer numa mordida aberta, como você tem que fazer numa mordida profunda, como é que você faz avanço, até quando você faz avanço. Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês, eu vou passar os respeitos do limite fisiológico que você tem que respeitar em todo paciente. Então, o máximo que você vai conseguir chegar nessa mudança de postura quando você vai manipular o modelo, tá? Então, vamos lá. No sagital, aqui, a gente chega no máximo para realmente não ficar desconfortável pro teu paciente não ter muita quebra, pro teu paciente consiga usar o aparelho, 5 milímetros em adulto, e se for criança muito pequenininha, chega a 4, porque é muito difícil pro paciente. Quando você avança direto 5, aqui, tá? Avanço mandibular. Do que eu tô falando, gente? Do caso classe 2, da distoclusão. E eu vejo muitas vezes a gente avançando um montão. É difícil o paciente usar, não é todo que vai conseguir, tá? Outro detalhe, vertical. Tenho mordida profunda. Quero fazer aqui, melhorar minha mordida profunda. Chegue no máximo do primeiro aparelho, no vertical, em 4 milímetros anterior. A boca abre como uma tesoura. Então, se eu abro 4 aqui na frente, eu vou abrir mais ou menos, gente, é uma média que eu tô passando aqui, metade atrás. Lá atrás, bem posterior mesmo. Isso que traz nos livros de oclusão. Existe uma medida específica, a doutora Vilma traz, eu estou trazendo dos livros de oclusão, que é bem aceitável também. Boca que nem tesoura, abro um tanto aqui na frente e eu vou ter uma média da metade aqui posterior. Minha boca não abre, gente, desse jeito aqui como o charneiro. Não faz isso aqui. Faz isso aqui. Então, essas medidas, elas têm que ser respeitadas. Então, vertical 4, ok? Sagital 5 no adulto, 4 numa criança. Aqui, correção de desvio de linha média. Se for funcional, 2 milímetros. Você tem que saber se é funcional. Mas como é que eu vou saber? Fazendo os exames funcionais, gente.
tem que saber fazer os exames funcionais do teu paciente para saber da onde vem o teu desvio de linha média. Se é esquelética, 1 milímetro. Ai, tá quebrando muito o arco dorsal, o paciente não tá conseguindo usar aparelho. Não tá respeitando esses limites do paciente. Então, você sabendo todos esses limites, que existe um protocolo para cada um, eu volto a dizer, aqui eu tô passando rapidamente. Sabendo esses limites, a gente vai usar um protocolo ali para a mudança de postura. Vai fazer essa mudança de postura, vai tracejar o modelo, vai usar cera, normalmente eu uso cera de escultura posterior, para você se orientar aonde está essa mudança de postura. E aí você vai enviar para o laboratório desse jeitinho que tá aqui, ó. Igual eu tô mandando aqui, tô mostrando aqui, ó. Para vocês, tá? Isso é a mudança de postura no modelo. Normalmente a gente utiliza compasso de ponta seca, deixa eu botar outro aqui. Ó, aqui, ó. Tô lá fazendo eu lá, colocando lá atrás, ó. Tá vendo o compasso lá, gente? É para fazer as medidas, as aferições, as medidas, tá? Tô usando aqui, ó, cera de escultura traço posterior para fazer a colagem posterior, tá? A cera 7 é para mim poder manipular o modelo. Então, existe uma série de requisitos ali de compreensão de como eu faço essa mudança de postura no modelo. Tá, Sueli, mas por que você escolhe sempre no modelo? Então, eu tendo essas regras de limite fisiológico para fazer a mudança de postura. Por que eu prefiro direto no modelo? Porque é muito mais fácil a manipulação no modelo. Por exemplo, eu quero corrigir 1 milímetro de desvio de linha média, porque eu vi que é funcional. Gente, é muito mais fácil você pegar um modelo, corrigir 1 milímetro medido num compasso de ponta seca que você mediu 1 milímetro do que na boca do paciente. O paciente vai 1 milímetro, aí faz esse aqui. Não, volta um pouquinho, aí ele rota para outro lado. Não é assim, gente? Vocês sabem, vocês trabalham com criança, não é? Aí chega no DA, avança para frente. Aí vai pro lado. E assim vai, gente. E aí é difícil, registro direto na boca do paciente, né? Então, por isso que direto no modelo é muito eficiente. Só que só é eficiente se você pega todos os exames funcionais do paciente, abertura, fechamento, máxima protrusiva, lateralidade, máxima protrusiva para saber a correção de linha média ou não, abertura também para isso, para ver o que corrige, o que avança. Tudo isso é para você chegar lá no teu modelo e conseguir mimetizar o que você viu o paciente fazendo de função. Por isso que é muito bom pegar esses exames funcionais e fazer vídeo no começo, quando você não tem muita prática. Faz os vídeos do funcional do paciente, porque nos vídeos do funcional você vai olhando e fazendo a mudança de postura, que daí você sabe aonde o paciente chegou. Ó, a Gabi, a campeã aqui da mordida aberta das alunas, chegando, faz mudança de postura. Hoje em dia, excelente, né, Gabi? Fecha 30 casos por mês. Meu Deus, a aluna, ela é maravilhosa, tá? Assim, eu nunca vi igual. No mínimo, eu tô falando dos 30 casos, gente, mas no mínimo é uns 20 casos. Laboratório, ela tem que trabalhar com os 4, porque os laboratórios nem conseguem mais aceitar ela. Fala assim, meu Deus, não dou conta. Aí ela tem que trabalhar assim, ó. É um laboratório que ela se aprova, pelo amor de Deus, vê laboratório. Porque ela não dá conta, os laboratórios não dão conta da demanda. Querida, obrigada. Graças a mim, oxe, mas também muito a essa pessoa que se determinou a estudar, né, Gabi? Foi pra cima, não tem tempo ruim, tem filho pequeno, então não é desculpa, né? Não é desculpa de tempo, vai lá e faz. Gabi maravilhosa. O Gabi é uma pessoa incrível, realmente. Um sonho é receber modelos assim. Às vezes só recebo 2 modelos na sacola do supermercado. Que maravilha! Aí, depois, a culpa é tua, não é? Não é assim? Não é? Aí depois, o não deu certo, não entrou na boca e fala assim, o aparelho vive quebrando, o laboratório que tá fazendo errado. Eu sei como é que é. Os alunos, quando começam no curso, chegam sempre falando, que quebra muito, que eu acho que... Mas aí também não se ajuda, né? A pessoa manda numa sacola de supermercado 2 modelos, mal feito ainda, não é? Mal impresso, mal... usar o alginato barato, cheio de bolha, aí querem que o laboratório faça milagre. A Tati. Mas é assim, Tati, é que você, Gabi, aprenderam o jeito certo, né? Fazem tudo certinho. Gente, quem é meu aluno aqui, um dia o laboratório, vim me falar que recebeu um sacola de mercado com os 2 modelos soltos, pois olha, vou dar prova, difícil, não é?
Quem é de laboratório aqui que recebe de meus alunos pode dedurar, hein? Que eu tenho certeza que não mandam. Meus alunos sabem certinho como fazer, como enviar coladinho, bonitinho. Tem que mandar sim. Pelo menos os que vêm todas as aulas e estão sempre ali acompanhando, não é? Então, gente, a mudança de postura, né, Tati? Tu manda certinho, né? Que eu sei, tá aluna dedicada. A Gabi também, que tá aqui. Ellen, que tava aqui. Todas dedicadas. Ana, que tá aqui também. Gente, então voltando aqui, né, ao que a gente tava falando. Esses dois tipos de mudança de postura que a gente acabou de falar, que é a direto no modelo e a direto na boca do paciente. Qual é a pior ou qual é a melhor? Volto a dizer, pra gente ter uma conclusão aqui. Direto na boca do paciente é mais fiel. Porque você está fazendo direto na boca do paciente, é claro que o tanto de abertura funcional que o teu paciente consegue fazer anterior, posterior, nem sempre é uma medida exata. Então, por isso que na boca é o mais fiel, mas nem sempre passível de ser feito. Então, por isso que eu digo, gente, depois que eu aprendi a fazer direto no modelo, a minha vida mudou. Os meus casos começaram a andar mais rápidos. Por quê? Eu consigo ter mais eficiência em manipulação desse modelo. Então, é plenamente possível a gente fazer. Aliás, aqui, eu acho que eu tenho um caso aqui, ó. Agora há pouco, a aluna mandou, pedindo para mim confirmar. Prof, tá certo essa mudança de postura? Ó, fiz a correção de 2 milímetros da linha média, deixei levemente no DA, subi 4 anterior e 2,5 posterior. Mandou tudo descrito. É assim que eu ensino. E elas mandam para fazer a conferência, mandam um vídeo para fazer a conferência. É assim que é o correto, gente. É assim que tem que enviar. Então, todo coladinho atrás, todo demarcado com canetinha, tá? Todo demarcado com lápis ou canetinha para o laboratório não se perder, aonde está no DA. É tudo assim que é mandado. A aluna tinha acabado de enviar esse modelo para mim agora há pouco. Por isso que eu peguei ele aqui na minha galeria, tá? Foi agora. Então, gente, minha dica de hoje, gente, para virar essa chave, a primeira coisa, quem não entende de ortopedia funcional, já começar do jeito certo. Eu tô começando a fazer ortopedia funcional agora. Começa do jeito certo. Como é que é o jeito certo? Aprender que a base é muito importante, então todos os exames funcionais e saber o porquê que a gente faz é extremamente importante. Segundo, saber sobre mudança de postura, tá? Saber sobre as mudanças de postura são importantíssimo. Não tem como, você tem que saber sobre mudança de postura antes de saber o tipo de aparelho que você vai usar. E por último, a escolha do aparelho. Olha só, que louco isso. Muita gente aqui tem a ideia que aparelho é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, não é? Vocês estão aprendendo, gente, algo que eu volto a dizer, hein? Eu falo isso o tempo todo e eu dou isso para vocês de graça. Eu dou essa informação para vocês e vocês não querem aprender isso. Eu tô aqui, gente, pensa no meu almoço com vocês aqui, não é? Para ensinar uma coisa que é tão preciosa, tão valiosa, que quando vocês virarem essa chave, entender isso, vocês vão mudar a velocidade de atendimento no consultório. Vocês podem ter certeza. Gente, meu marido acabou de passar engatinhando aqui atrás de mim. Tá parecendo aqueles memes. Acho que ele não quis me atrapalhar na live. Eu só vi assim alguém passando aqui engatinhando. Era meu marido. Ai. Vou ver se a câmera pega isso, né? Gente, então vocês entenderam o quanto é importante? Mudança de postura. Põe isso na cabecinha de vocês. Porque na hora que vocês realmente conseguirem entender isso, vocês vão ter sede, vontade de aprender como é. Porque antes de vocês não colocarem na cabeça a importância da mudança de postura, não vai ter o quê? A necessidade de querer aprender. Primeiro, coloca isso como prioridade. Antes da escolha de aparelho. Parem de me perguntar de escolha de aparelho. Coloca como prioridade de aprendizado mesmo, é saber fazer uma boa mudança de postura. Quando vocês souberem fazer a boa mudança de postura, vocês vão ver que a escolha do aparelho vai ser muito natural. Parece que quando você tem ali o modelo com a mudança de postura certa, parece que o aparelho ele vem, ele surge, juro pra vocês. Vocês vão passar por isso. Porque você vai ver que certos aparelhos já não vai nem encaixar naquilo ali. Não vai dar certo. É claro, vocês depois tendo conhecimento do arsenal de aparelhos ortopédicos. Vocês entendem? Vocês não precisam de protocolo. Vocês não precisam de receita de bolo. Tá? Isso é bem importante. O que eu tô passando pra vocês é uma das bases mais importantes. Então, olha só.
Quando eu tenho um caso de distoclusão severa, ó, o que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, eu tenho uma distoclusão bem severa aqui. Muito, muito severa. E aí eu tô mostrando pra vocês a parte muscular do paciente ao lado. Então, quando eu vou fazer esse avanço para fazer a mudança de postura no modelo, eu tô promovendo esse avanço e eu tenho que saber os limites fisiológicos para promover esse avanço. Então, se cheguei a 4 ou a 5, aqui ó, no avanço, ó, em avanço, e conseguir deixar em DA, é o meu melhor. Volto a dizer, todo caso eu vou conseguir isso? Não. Mas quando eu consigo, eu vou mostrar a foto desse caso. Quando eu consigo, olha aqui ó, é assim que vai ficar na boca do paciente. O aparelho vai sustentar o DA. O aparelho vai sustentar a mudança de postura. A escolha do aparelho, eu nem vou falar aqui. Então, como o tônus, gente, é o principal modular, ele que vai modelar a parte estrutural óssea. Quando a gente utiliza um aparelho ortopédico que está entre a oclusão e altera essa dinâmica, ó, da mandíbula, alterei a dinâmica, ela foi para frente nesse caso. Eu vou ter sim uma mudança na forma da estrutura esquelética de forma depois, secundária. É assim que acontece, gente, a ortopedia funcional. Então, se eu não tenho uma mudança de postura com excelência, eu posso usar o melhor aparelho confeccionado no melhor laboratório, eu não vou ter evolução. Você vai ficar penando no caso. Você vai ficar, e aqueles casos que eu recebo, assim, ó, eu tô usando 2 anos esse aparelho aqui, eu quase não vi diferença nenhuma. Porque o principal não foi feito, a mudança de postura. Então, a mudança de postura dá para ser feita no modelo. Você vai usar compasso de ponta seca, para quem não tem, tá? O que é feito para mudança de postura no modelo? Aqui, ó, vou voltar a mostrar aqui. Mudança de postura direto no modelo. Quer começar a fazer? Quer começar a aprender? O que você tem que ter? Vamos lá, anota aí já. Cera de escultura. Eu gosto daquelas da latinha, tá? Sabe de latinha? Que é a cera de escultura? Aquelas eu gosto mais. Tem as de barra, eu prefiro de latinha. Cera de escultura, qualquer cor. Eu usei ali a verde, ó. Cera 7, precisa ter. Lapiseira, um modelo bem feito, né? Olha lá, um modelo bem, seja moldagem, seja impresso, um modelo que esteja de acordo, bem desenhado, bem ali, bem desenvolvido. E bem importante, né? Além da lapiseira, da cera de escultura, da cera 7, bem importante, tem um compasso de ponta seca. Você compra em diversas dentais, escolha um compasso de ponta seca que a ponta seja bem fininha, tá? Isso é bem importante. As 2 pontas de compasso da ponta seca, ela tem que estar bem fininha. Não pode ser grossa, senão você já tem uma diferença. Ela tem que começar em 0, ela tem que começar em milímetro 0. Na Speed, gente, eu já comprei algumas vezes para aluno, já de vez em quando compro na época dava muita aula, comprava para os alunos. Então tem da marca Ice, se eu não me engano, R$100, gente. R$100 você compra um compasso. Não é um material caro, você vai usar em toda a tua mudança de postura. Cera de escultura nem vou falar, né? É baratíssimo. É isso que você precisa fazer para realizar a mudança de postura do modelo. Vamos voltar? Compasso de ponta seca, cera 7, cera de escultura, lapiseira. Pronto. E aí saber o protocolo da mudança de postura, que existe um protocolo todo regrado, que eu teria que ter uma aula só para ensinar todo o protocolo, é 1 hora, 2 horas talvez, pra gente ter as aulas de mudança de postura, tá? Mas é isso que vocês precisam e começar a estudar sobre mudança de postura, de como realizar essa mudança de postura. Ok, gente? Certo? Então o jeito que eu faço sempre é no modelo. Vocês aprenderam isso hoje. Conseguiram entender quanto é importante a mudança de postura? Conseguiram um pouquinho entender que existem 2 técnicas? Conseguiram entender que vocês nunca podem mandar para o laboratório dentro de uma sacola plástica, como 2 laboratórios colocaram aqui, com os modelos soltos, e só pedir o tipo de aparelho? Se vocês entenderam isso, gente, eu estou muito feliz. Então hoje eu trouxe a técnica aqui num vídeo. Para quem não acompanhou desde o começo, volta depois da live, tá? Vai estar gravada aqui no feed. Eu mostro a técnica do registro direto na boca do paciente num vídeo. Então volta na live, eu mostro por 2 vezes isso, tá? A técnica que é direto no modelo, ela é mais longa. Tem que saber todo o protocolo. Mas eu dou essa técnica de presente para vocês, que é a técnica do registro direto na boca, que muitas vezes também é necessário. Então voltem lá e assistam, ok? Certo, gente? Ó, alguma pergunta? Estamos acabando, encerrando a live. E aí?
Nenhuma pergunta? Tudo certo? Nada? Eita, que o povo entendeu tudo. Ou, se não entendeu, tá com muita dúvida, a live fica gravada. Vai lá no feed assistir, tá bom? Certo, gente? Ó, uma boa tarde pra vocês, um bom trabalho aí pra quem vai trabalhar hoje à tarde, tá? Um beijo, Samara, um beijo no coração. Cristiane, Patrícia. Ai, todo mundo que tá vendo aqui, ó. A Ana Regina, a Bárbara, a Laboratórios, a Débora aqui, ó. Ai, que legal, gente. Muita gente mesmo. O Eduardo. Ai. Safira Laboratório, Amanda. Beijo, gente. Beijo no coração. Até mais. Super. Eu que agradeço, Rodolfo, Eduardo, Paula. Um beijo. Ana, vai lá no feed, tá? Vai lá que tá. Tô baixando agora o gravado. Vai lá que tá tudinho lá. Beijo, gente. Até mais. Tchau, Tati.